Olá, turminha! E aí, como passaram o final de semana? Aproveitaram bastante? Espero que vocês tenham brincado muito, né? Essa semana e durante esse mês todo de agosto, nós vamos fazer as atividades na apostila P&B, que é aquele caderno de atividades, tá? Que vocês geralmente fazem em casa, tá bom? Então, durante esse mês, nós vamos fazer esse caderno de atividades e assim que a gente terminar, porque a gente vai rever, a Pro vai fazer uma revisão com vocês de todo o conteúdo que a gente viu na apostila 2, tá? E assim que a gente terminar, a gente começa o novo manual do aluno, que é a apostila colorida número 3, tá bom? Então agora nós vamos fazer língua portuguesa nas páginas 2, 3 e 4. Lendo e escrevendo na escola. Quem disse que bicho não fala? Não é só na escola que encontramos letras, números e símbolos. Quando a gente sai na rua, a gente pode encontrar tudo isso nos lugares onde a gente passa, tá bom? Indo para a escola, Anitta viu estas imagens. Então, olha só quanta coisa que a Anitta conseguiu observar enquanto ela estava indo para a escola. Então, ela viu essa imagem, viu esta e esta. Vamos ver o que vamos ter que fazer? Então, olha só. Pinte os quadradinhos de acordo com a legenda a seguir. Então, a Pro vai ler e vocês vão pintando conforme que a Pro vai ler, tá bom? Então, ó, letrinha A. Pinte de verde a placa que apresenta informações somente por meios de palavras. Então, tem uma placa aí que ela só tem uma palavra, só tem palavra, não tem símbolo. Símbolos são desenhos, tá bom? Não tem símbolos, não tem nada. Qual é a placa que só tem palavra? Exatamente, essa aqui do meio. Quem sabe falar aí pra Pro que tá escrito aí, hein, gente? A placa onde tá escrito pare. Então, aqui dentro do quadradinho, vocês vão pintar na cor verde. Letrinha B. Pinte de azul a placa que apresenta informações por meio de números e letras. Então, agora temos aí uma outra placa que vocês vão pintar na cor azul. Só que essa placa, dessa vez, tem números, tem número e tem letras. Qual é a placa que tem número e letras? Encontraram aí? A placa que tem o 20 km por hora. O carro só pode andar até aí. Vocês vão pintar na cor azul. Pinte de amarelo, peguem aí o lápis de cor amarelo e pintem a placa que apresenta informações por meio de palavras e símbolos. Agora essa placa tem que ter palavras e símbolos ou palavras e imagens. Qual é, gente? Que tem palavra e também tem imagem. Essa placa precisa transmitir para a gente uma informação, tá bom? É uma placa que está transmitindo uma informação e nela tem letras e também tem símbolos. Qual é, gente? Olha aqui, ó. Atenção, proibido buzinar. Ela está passando para a gente uma informação? Sim. Está dizendo que naquele local não pode buzinar. Então, aí vocês vão pintar na cor amarela, tá bom? Pinte de vermelho a placa que apresenta informação por meio de letras, números e símbolos. E agora, gente, pintar de vermelho. Nessa placa apresenta informação por meio de letras, números e símbolos. Quais são? Qual é, gente? Tem letra, tem número e tem símbolo. Tem 3 coisas nessa placa. Tem letra, tem número e tem símbolos. Nessa aqui tem símbolo e letras, né? Nessa placa de informação tem
símbolo e letras. Nessa placa tem números, letras e símbolos. Então, vocês vão pintar na cor vermelha, tá bom? Essa placa tem números e letras. Essa daqui só tem letras. E essa daqui, vamos ver? Pinte na cor laranja. A placa que apresenta informação por meio de símbolo. Só de olhar, você já sabe o que ela quer dizer. Não tem escrito nada, ela só tem um símbolo, que é essa placa aqui, que a gente já sabe que é a placa de deficiente físico, né? Quando a gente vai estacionar o carro e vê essa placa, por exemplo, a gente não pode estacionar a não ser que a gente seja deficiente físico, senão a gente deixa a vaga para quem precisa, correto? Então aqui vocês vão pintar na cor laranja. Continuando, página 3. Exercício número 2. Veja 2 lugares que Anita passou em frente antes de chegar à escola. Tem 2 lugares aí, né? Ó, aqui, ó. Tem 2 lugares que ela passou. Que lugares são esses, gente? Escreva seus nomes abaixo das imagens. Então, no primeiro desenho, o que nós temos aí? E no segundo desenho? Vocês conhecem? Eu acho que vocês também já viram, né? Esses desenhos por aqui. Que Ribeirão também tem. Então, no primeiro desenho, nós temos um posto de gasolina. A Pro não desenhou aqui porque estava um pouco difícil da Pro desenhar um posto de gasolina, tá, gente? Mas tá desenhadinho aí no livro de vocês. Posto de gasolina. Ai, meu Deus, será que a minha palavrinha vai caber aqui? Gasolina. Dá uma apertadinha, Pro, que cabe. Aí, posto de gasolina. E do outro lado nós temos... Qual é o desenho que nós temos aí? É um banco, né? Que a gente vai lá, paga as contas, recebe dinheiro, né? Ó, banco. O banco. Então, deste lado nós temos o posto de gasolina e deste lado nós temos o banco. A letrinha B está perguntando: como você conseguiu identificar esses lugares, gente? Foi só por meio das imagens? Foi por meio dos números e das imagens? Foi por meio de números e palavras? Ou foi por meio de palavras, de imagens ou símbolos? E aí, gente? Por meio de imagens, por meio de números e palavras, ou por meio de palavras, imagens ou símbolos? O correto é o último, por meio de palavras, imagens e símbolos. Quando a gente vê lá o posto BR, né? Deixa eu fazer uma propaganda aqui, ó lá. A gente já sabe que é um posto de gasolina. E do outro lado, ó lá, o símbolo do Banco do Brasil, né? Continuando, número 3. Anita e sua turma estão descobrindo o quanto é gostoso ler. Por isso, todos os dias, eles escolhem um livro para conhecer uma boa história. Observe a capa do livro escolhido esta semana. Então, nós temos aí uma capa de um livro. Vamos observá-la um pouquinho, tá bom? Que eu vou fazer umas perguntinhas para vocês. Letrinha A. Tente ler o nome do livro. Você conhece a história contada nele? E aí, gente, conhece a história contada nele? Se vocês acham que vocês conhecem, vocês vão fazer um X onde está escrito sim. Se vocês acham que vocês nunca ouviram essa história, que vocês não conhecem, vocês vão colocar um X onde está escrito não. Tá bom? E virou página 4. Então, vamos lá. Página 4, exercício B. Esse livro conta uma história conhecida como fábula. Por quê? Quem lembra, gente, o que é fábula? Lembra? No último livro, a Pro
falou muito sobre fábula. O que aparece na fábula, gente? Vamos ver? Tem 2 quadradinhos aí, ó. Vou ler o primeiro quadradinho. É uma fábula porque as personagens são animais com comportamento humano, ou é uma fábula porque as personagens são pessoas com comportamento animal? E aí, quem lembra, gente, para contar? Uma fábula são animais com comportamento humano, ou uma fábula são os personagens são pessoas com comportamento de animal. E aí? Isso mesmo, gente. Numa fábula, as personagens são animais com comportamento humano. Então, vocês vão fazer um X no quadradinho de cima. Letrinha C. Um dos animais da história desse livro é conhecido como o Rei das Selvas. Que animal é esse, gente? Vocês já ouviram falar do Rei da Selva? Quem é o Rei da Selva? Quem sabe me dizer? Você sabe, Joaquim? Você sabe, Mateus? Isabelle? Paula? Marina? Rafaela? Heitor? Cadê você, Heitor? Quero ver você lá no Skype, tô com saudade. Tiago da tarde, tô com saudade de você. Entra lá no Skype pra eu te ver. O Rafael da tarde também, o Rafael da manhã. Eita, tem um monte de nome igual, né? De manhã e de tarde, assim, vocês não sabem se eu tô falando da turma da manhã ou da tarde, né? Entra lá no Skype pra provar que eu tô morrendo de saudade de vocês, gente. E aí, gente, quem é o Rei da Selva? O leão, muito bem. Eu vou escrever com letra cursiva porque é pequenininho, né? E vocês vão treinando um pouquinho, tá bom? Ó, lembra que o O parece um caracolzinho, ó. Ele entra e para, não pode fazer assim não, tá? Ó, ele para aqui, ó. Ó o L é bem grande. E o E é pequenininho, a família do Lalililolu, né? Ó. Leão, o leão. O A, pra ficar com som de an, aqui na palavra leão, a gente vai colocar um tio. Essa cobrinha se chama tio, é um acento, tá bom? Continuando, letrinha D. Observando a capa do livro, você consegue dizer onde se passou a história? Então volta lá na capa do livro. Olha aqui a capa do livro. Dá para saber onde essa história está acontecendo? E aí, gente? Ela está acontecendo na rua? Ela está acontecendo na selva? Ou ela está acontecendo no zoológico? E aí? Quem sabe me dizer? E aí, Davi? Na rua, na selva ou no zoológico? Exatamente, pessoal. Ela está acontecendo na selva. Na selva, né? Agora, no número 4, nós temos a história aí, né? O leão e o mosquito. Quer conhecer a história? O leão e o mosquito? Peça a alguém que leia para vocês. Então, a Pro Suzana vai ler essa história para vocês, tá bom? O leão e o mosquito. Mas no dia da aula, né, no dia 10 de agosto, segunda-feira que vem, a professora, além de contar essa história, lá no grupo da turminha lá de vocês, lá no WhatsApp, a Pro também vai colocar um videozinho para vocês verem, tá bom? No dia 10, então, pede pra mamãe colocar no dia dessa aula, tá? Pra vocês verem que vai estar lá no grupo. Vamos lá. Um leão ficou com raiva de um mosquito que não parava de zumbir ao redor de sua cabeça. Ele ficava zum, zum, zum. E o leão estava ficando nervoso.
Mas o mosquito não deu a mínima importância. Declarou guerra ao leão, dizendo a ele que pouco importa se ele é o rei da selva. O mosquito atrevido, né? Ele é tão pequenininho e estava enfrentando o leão. E o mosquito ficava lá, zum, 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 zum no leão, irritando o pobre do leão que estava lá, né, descansando. E ele não estava nem ligando que o leão era o rei da selva. Ai, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa com esse mosquito? Ih, vamos ver. Em seguida, o mosquito voou em direção ao leão e deu várias picadas nele. E o mosquito ficava lá dando umas picadinhas no leão. O leão ficou furioso, procurava se defender, dando várias patadas no mosquito. Ele ficava lá tentando acertar o mosquito. O mosquito desse tamanho assim, né? Às vezes a gente não quer matar um mosquitinho e não consegue. Ele voa rapidinho, né? E o leão ficava lá o tempo inteiro tentando acertar o mosquito, mas acabava ferindo-se com as próprias garras. Então, com isso, o leão ia e, sem querer, ele passava a mão assim, ó, e machucava ele todinho, na intenção de acertar o mosquito. Coitadinho desse leão que estava lá, todo quietinho lá na dele, né? Descansando. O leão, já cansado e coberto de feridas, rendeu-se. Ele disse: chega! O mosquito foi embora, zumbindo, batendo asinhas, zumbindo, né? Para contar a todo mundo que tinha vencido o leão. Será que esse mosquito venceu o leão? Porque afinal de contas o leão não quis mais brigar com ele, né? Então, o mosquito saiu voando, mas sabe o que aconteceu com ele? Ele caiu direto na teia de uma aranha bem minusculinha, e acabou sendo comido por ela. Olha só o que aconteceu com o mosquito, gente. Ele foi avisar para a turma dele lá, todo batendo asinha, não sei o que, zum, 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 e se distraiu e não viu que no meio do caminho tinha uma teia de aranha. E a dona aranha, que não é nada boba e estava com fome, ela fez nhaque no mosquitinho. E olha só, toda fábula tem uma moral na história, né? Lembra que a moral é quando a história traz ensinamento pra gente. E a moral dessa história é: muitas vezes, o menor de nossos inimigos é o mais perigoso. Porque a mosca estava enfrentando o leão, né? E de repente, o que aconteceu? Ela passou por uma aranha desse tamanho e a aranha pegou e comeu o mosquito, que ele não estava nem se preocupando com a aranha, porque ele já tinha enfrentado o leão, né? Mas tá vendo? Tamanho não é documento, porque aí a aranha viu o mosquitinho e comeu o mosquito, né? Então, essa é a história de hoje, tá bom? A fábula de hoje, o leão e o mosquito. Na próxima aula, a gente continua fazendo atividades sobre essa história. Combinado, turminha? Até quarta. Um beijo! Saudade de todos, tá bom? Tchau!